Lá no livro de João, no capítulo 4, no versículo 7 em diante, diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porquanto os seus discípulos tinham ido à cidade comprar água. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não comunicam com os samaritanos. No versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Então, nessa passagem, ao qual essa mulher samaritana estava tirando água, Jesus, passando ali perto de onde ela estava tirando água, lhe pediu um pouco de água. E ela achou estranho porque que o Senhor Jesus, sendo judeu, pediu água para ela, que era uma mulher samaritana. Porque naquela época os samaritanos não se davam com os judeus, eles não se comunicavam, era uma coisa daquela época. Então ela achou estranho porque Jesus estava falando com ela, sendo ele judeu. E o Senhor Jesus pede para ela água, porque ele estava com sede. E ela estava negando a ele a água. Mas o que nos chama atenção e o que Deus quer falar conosco nesta hora é o que está escrito no versículo 10 de João capítulo 4, no versículo 10. Foi a resposta que Jesus deu para ela. Porque Jesus disse assim no versículo 10: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então a primeira parte que Jesus falou para ela, repetindo então o versículo 10, a primeira parte, ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus. O que significa dom de Deus? Dom é uma palavra que tem o mesmo significado de presente. Dom significa presente. É como se ele falasse para ela: se tu conheceras o presente de Deus. Então, dom é presente. Talvez você me pergunta: mas, pastor, que presente é este que Jesus estava falando? Que dom é esse que Jesus estava falando para aquela mulher? Então, no livro de Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, no versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3,
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui está o dom de Deus, o presente de Deus. Este é o dom, este é o presente que Jesus estava falando àquela mulher samaritana, porque ele disse: se tu conheceras o dom de Deus. E exatamente esse dom, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, este é o dom que você tem que conhecer, o presente que você tem que conhecer. Não somente aquela mulher, mas cada um de nós. Talvez você que me ouve agora ainda não conhece esse dom, não conhece esse presente. E que dom é esse? Este dom é o que está escrito em Efésios 1:3, que nós acabamos de ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai abençoar, Ele já nos abençoou. Este é o dom que Jesus estava falando para aquela mulher. Um presente que Ele já nos deu, Ele já nos abençoou. O interessante é que o apóstolo Paulo, sendo judeu, ele, quando escreveu esta carta, no comecinho do versículo 3, este que estamos lendo, o apóstolo Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, sendo judeu, ele poderia ter dito: bendito o Deus e Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, como muitos no Velho Testamento citavam, porque Deus é Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Mas na Velha Aliança, no Velho Testamento, as pessoas o chamavam assim. E Paulo aprendeu isso. Ele sabia disso. Só que naquela época, na época da Velha Aliança, do Velho Testamento, as pessoas que invocavam o Deus de Isaque, de Abraão, de Isaque e Jacó, elas tinham que fazer algo para ser abençoado. Elas tinham que fazer algo para ser presenteada com esse dom, com esse presente, com esta bênção que Jesus está falando. Mas hoje, Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele sendo judeu, praticante e conhecedor de toda a lei do Antigo Testamento, ele não disse Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, mas ele disse o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na nova aliança, no Novo Testamento, nós não precisamos fazer por merecer. Nós não precisamos dar algo para ser abençoado. E Paulo, sabendo disso, ele disse: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não vai nos abençoar, mas o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, é exatamente esta bênção, este dom que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana. Exatamente esta bênção que ele estava falando lá no livro de João, capítulo 4,
Voltando para lá onde lemos a primeira vez. João capítulo 4, versículo 10. Então é exatamente este dom, este presente que Jesus estava falando. Quando ela nega a água que ele lhe pediu, ele disse para ela, no versículo 10: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Então, meu irmão, você tem que conhecer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha invocado o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pastor, mas você me diz, talvez não é o mesmo Deus? Sim. Mas na velha aliança, para conseguir algo, tinha que fazer alguma coisa, dar algo. Hoje, na nova aliança, Ele se deu por nós, Ele fez por nós. Por isso que Paulo disse: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então, esse é o dom, esse é o presente que você tem que conhecer. Talvez você me ouve agora e precisa de algo, de uma bênção. Talvez você precisa de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria. E você acha que isso está distante de você, porque você não merece, ou talvez porque você se sinta um pecador. Mas Jesus também está dizendo para você agora, que se você conhecer e se entregar a este dom, a este presente, que não vai ser dado, mas que já foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, através do único e perfeito sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, na revelação da palavra de Deus. Jesus é a palavra. Conheça esse dom, meu irmão. Conheça esse Deus da misericórdia, Deus da graça, não o Deus da lei, não o Deus que castiga, mas o Deus da misericórdia, o Deus do dom, o Deus que nos presenteia, o Deus que não vai te dar, mas o Deus que já te deu aquilo que você precisa. Então o que você precisa agora, meu irmão, minha irmã? Você deve invocar este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já te deu o que você precisa. Se você precisa de saúde, Ele já te deu. Invoque esta bênção na tua vida, assuma ela na tua vida. Se você precisa de prosperidade, Ele já te deu. Declare e determine que a partir de hoje você não vai viver mais na miséria, não vai viver mais de favor, mas você vai ser uma bênção. Você vai produzir fruto a partir de hoje. Você vai assumir aquilo que Ele já te deu, e você vai ser uma pessoa vitoriosa. Você vai ser uma pessoa muito abençoada. Receba esta palavra, receba este dom agora, porque é teu. Jesus já conquistou na cruz para você. Receba este presente. Seja feliz, meu irmão. Seja uma bênção na mão de Deus. Guarde esta palavra no teu coração, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, em o nome de Jesus. Amém.